Você já teve curiosidade de saber quais eram as leis que regiam, que vigoravam em Portugal e, consequentemente, passaram a vigorar no Brasil em 1500? Então, quando os portugueses chegaram aqui, como é que era organizado o ordenamento jurídico deles? Bem, isso é fácil de entender. Em 1446, passou a vigorar em Portugal as ordenações afoncinas. O nome correto, eu já mencionei aqui essa expressão, né, as ordenações afoncinas, mas o nome mais técnico é o seguinte: Código e Ordenações del Rei Dom Afonso V. Se vocês se lembrarem, em 1446, o Dom Afonso V ainda não estava rigorosamente reinando. Ele era rei, mas havia um regente, o seu tio, Dom Pedro. Inclusive, esse tio, para entregar o trono quando chegou a época ao sobrinho, ofereceu muita resistência, acabou tendo um conflito, a Batalha de Alfarrobeira, e o Dom Pedro morreu. Mas, apesar de ter sido publicada, começou a entrar em vigor na regência do Dom Pedro, levou o nome do monarca, Dom Afonso V. Então, ordenações afoncinas. Essas ordenações foram publicadas em 1446, mas muito antes, começou a ser produzida muito antes, ainda no reinado do avô dele, o Dom João I. Então começou a ser organizado isso no reinado do Dom João I, atravessou o reinado do filho dele, o Dom Duarte, e só quando o neto do Dom João I, ou seja, o Dom Afonso V, estava reinando, é que foi publicada. Que mais? Que eram essas ordenações afoncinas? Bem, foram escritas leis, redigiram, fez-se uma espécie de Assembleia Constituinte? Não. Foi apenas uma codificação, ou seja, pegar todas as leis em vigor em Portugal e unificá-las num documento só. Que tipo de leis vigiam em Portugal nessa época? Costumes, tradições, muitas vezes tradições orais que precisavam ser colocadas no papel, tradições escritas, enfim, regras religiosas. Então, unificou-se, reuniu-se tudo num só documento, um conjunto de documentos, um grande livro, que passou a ser conhecido popularmente por ordenações afoncinas. Essas ordenações vão vigorar entre 1446 e 1521, quando elas vão precisar ser reformadas, ser atualizadas. Inclusive, um dos motivos pelos quais vai precisar ser feita essa atualização serão os descobrimentos. Então, os descobrimentos vão trazer uma série de novidades jurídicas, novas relações comerciais, a questão da escravidão. Então, vai ser necessário atualizar. Então, o Dom Manuel, em 1521, vai atualizar, e aí as novas ordenações vão passar a se chamar ordenações manuelinas. Essas ordenações manuelinas, só a título de curiosidade, vão vigir de 1521 até 1601, quando, na época da União Ibérica, vai começar a vigir as ordenações filipinas. Mas isso a gente vai ver a seu tempo. Bem, um reitor da Universidade de Coimbra, em 1792, tá? Então 3 séculos depois, vai promover uma edição das ordenações afoncinas para estudiosos, pessoas curiosas que tivessem interesse, e ele vai dividir todo aquele calhamaço de informações, ele vai dividir em 5 livros por temas. O assunto já estava dividido nas ordenações anteriores, mas era publicado tudo junto, né? Meio que hoje a gente considera de forma desorganizada. Então, esses 5 livros, que foram publicados no fim do século XVIII, o nome do reitor era Dom Francisco Rafael de Castro, tá? Então, em 1792, ele organizou uma nova publicação das ordenações afoncinas e dividiu em 5 livros. Vamos ver aí cada um dos 5 livros. Então, o primeiro livro descrevia o processo de elaboração do código, era uma nota histórica, explicando para as pessoas que tivessem acesso, né, àquele conjunto de normas, como
que surgiu a ideia, qual a necessidade daquilo, uma justificativa e como se deu todo o processo no decorrer de várias décadas da elaboração do documento. O segundo livro tratava de várias coisas, então presta atenção. Privilégios eclesiásticos e privilégios da nobreza, os direitos régios e como eles seriam cobrados, esses direitos. Então o rei tinha direito a uma determinada quantia ou a uma determinada parte da produção ou da colheita. Então, quais eram os direitos régios e como que isso ia ser recolhido. Jurisdição dos donatários. Os donatários eram aqueles homens que recebiam, digamos, uma porção de terra da coroa para administrar, explorar. Como eles deveriam atuar, quais eram as suas atribuições, responsabilidades, o que eles deveriam pagar para a coroa. Estava então no livro 2 também. E além disso, as leis que regiam os mouros e os judeus que viviam no reino, já que eles tinham um tratamento diferente. No livro 3, ficavam as regras processuais civis. Então, o processo civil é aquela parte do direito que trata sobre a organização dos trâmites, vamos dizer assim, né? Então, muita gente sabe como é que funciona isso, né? O processo civil, as leis processuais civis, elas dizem como deve ser feito o processo. O livro 4 era de processo civil propriamente, tratava dos testamentos, dos contratos, casamento, etc., né? As leis civis. E o livro 5 era o Código Penal propriamente, né? Que tratava dos crimes e das suas punições. Beleza? Então, em 1500 eram essas ordenações que vigoravam em Portugal e, naturalmente, passaram a vigorar no Brasil. Tá certo? Um abraço.